Olá, sejam todos muito bem-vindos ao DMcast, o podcast da DM Hub. É um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio desse espaço que a gente trouxe para trazer experiências de vida, né, gente? Hoje, eu não estou sozinha desse lado de cá. Tô aqui com o meu mais novo parceiro, co-host desse podcast, que participou, inclusive, do episódio anterior. Ele, Gema, meu amigo. Bora pra cima? Bora. Seja bem-vindo você também. Obrigado. Fala aí pra galera. Fala, galera. Nesse episódio a gente tem um convidado especial aqui, que é da Jaquel Indústria. Jaquel Indústria. Dono da marca Evidenza e Ui. Seja bem-vindo, meu amigo Zé Américo. Grande Matheus, beleza? Prazer te ver. Prazer, Marcela. Prazer, muito legal estar Zé. aqui. Muito Obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? Muito honrado. O prazer é todo nosso. E a gente tem muito pra conversar, porque, na verdade, a sua estrada aí de experiência é muito longa, né? Você tem uma jornada muito longa. Então, assim, conta um pouquinho pra gente do início, brevemente, da sua vida aí, dentro dos negócios, dentro do digital, como que começou tudo? O digital hoje é uma necessidade, assim, a gente é do analógico, a gente é da época ainda do... Antes do celular, né? Na verdade, a indústria da gente começou como uma gráfica em 1988, né? O fundador da empresa, que era meu sócio, meu mentor, né? Infelizmente não está mais com a gente, já falecido, né? Era gráfico, e aí se aposentou, montou uma pequena gráfica para ter ocupação, já estava com a vida estabilizada, e a esposa dele, a minha sogra, trabalhava na Triumph, né? De onde surgiu o Polo, inclusive, né? Acabou se aposentando também, eles montaram uma pequena gráfica, depois virou uma pequena confecção para ter ocupação, né? Eram jovens ainda. E eu sou publicitário de formação, minha mulher também, que é minha sócia também, a Daniela, a gente estava no mercado no Rio, né? E acabou vindo para cá, entrou na sociedade, na indústria, e estamos aí até hoje, né? A gente começou ali a 8 mãos, formamos um negócio e começamos eu costumo brincar com 4 costureiras e meia, né? Hoje a gente tem 200 colaboradores, é uma indústria mais robusta, que cresceu nesse mercado aí brasileiro. Posso depois estar passando para vocês um pouco da história, tem muita história para contar, né? As nuances do negócio, né? E a gente está aí há 36 anos no mercado de Friburgo, né? Isso aí, Zé. E conta pra gente um pouco como é que foi essa trajetória da mudança da gráfica para uma confecção. Porque, assim, são segmentos diferentes. Isso é uma boa pergunta, Gema. Na verdade, eu acho que é aquela coisa da necessidade de fazer o sapo pular. Eu acho que já estava começando a gráfica, no momento já estava começando a decair um pouco, e o Polo estava muito pujante, estava começando, a gente pensar, o Polo começou no final dos anos 70 para 80, né, com as primeiras fábricas. Vocês sabem a história do Polo, né? A indústria Triumph, que é uma indústria enorme, né, alemã, começou a demitir os funcionários e aí indenizava alguns com uma máquina de costura, né? E as pessoas saíam, as costureiras, e montavam na sua casa, no fundo de quintal. Daí vem essa... Meu negócio começou no fundo de quintal também, que era uma edícula na casa do meu sogro. Literalmente? Literalmente, real. E aí as pessoas começaram o Polo começou assim, né? E aí eles entraram nessa onda também. Olha, tem uma irmã que tem uma confecção, vamos montar também, que é legal, compra 2 overlocks, uma maquininha. Começamos de forma bem modesta, né? E aí, com o tempo, a coisa foi caminhando, né? Eu acho que é uma coisa de maluco, cara. A gente tinha uma fábrica pequenininha e a gente produzia 1000 conjuntos por semana, 500 sutiãs e 500 calcinhas na média, né? E aí, pequenininha, a indústria, a gente tinha muitos amigos associados de consórcios de Sindivest, parceiros e tal. E eu, cara, totalmente irresponsável, não tem outra palavra para isso. Conheci um cara no mercado, um representante profissional de altíssimo nível, um cara que atendia os magazines do Brasil, Indústria Grande de São Paulo. Eu contei uma história para ele, coisa que eu não faria hoje. Pô, totalmente diferente do que eu era. Falei, não, minha indústria é boa, preparada, vou te atender. Não tinha a menor condição. E a gente fabricava, pra vocês terem uma ideia, 4.000 peças por mês. Eu peguei um pedido de 30.000 peças para entregar em 90 dias. Coisa totalmente irresponsável, né? Loucura, coisa de jovem, né? E aí a gente pegou esse primeiro pedido, chamei alguns amigos, cara, colegas de mercado que estão aí, que são amigos até hoje de mais de 20 anos, né? E aí, cara, falei, tô com um bolo muito grande, cara, vamos dividir isso aqui, cada um comer uma fatia, senão a gente não vai comer o bolo não, senão não como o bolo. O pessoal topou, todo mundo irresponsável também.
Você imagina isso, compramos todos os materiais, os tecidos, os insumos, com 56 dias para frente, né? Porque não tinha capital de giro para bancar a operação, todo mundo dividiu, viramos muita noite, entregamos o primeiro pedido e depois entregou o segundo, aí vem aquela coisa do crescimento, meio desordenado no início, mas que vai... Aí cada um desses parceiros foi atender um outro cliente de Magazine também, foram prosperando, crescendo e a gente está aí até hoje. Eu acho que o grande lance do polo, né? Por isso que a gente é o maior polo de lingerie da América Latina. Apesar de alguns casos do sujeito não dar a mão ao outro, a gente tem muito associativismo na cidade, né? Isso é uma prova cabal de que é possível você fazer, se desenvolver tocando como uma banda, né? Tem um guitarrista, tem um baixista, tem um baterista. Todo esse gradiente faz com que a coisa flua, né? Ninguém faz nada sozinho, né? E aí a gente começou assim, né? E tem muitas histórias. E nessa época era fácil acesso aos tecidos, aos aviamentos aqui na cidade ou tinha que vir tudo de fora? Não, cara, nada, muito mais difícil. A gente tinha os atacados, as lojas de tecido que começaram. É até legal mencionar a primeira loja dessa que ajudou na formação do polo, que foi a Silvetex, né? O cara investiu na feira, investiu nas confecções. E a gente não tinha, você tinha uns 4, 5 tecelagens no Brasil grandes que não vinham em Friburgo no início, depois começaram a vir, e o trabalho era muito arcaico, né? Você tinha o produto que era desenvolvido no polo, era muito arcaico. A gente começou muito suavemente, só que tinha uma demanda imensa para lingerie no Brasil, né? Porque você tinha as grandes marcas, né? A Demilos, Marcin, Marilando, Loren, Plié, e vendiam produtos caros, né? A gente não tinha em Friburgo, começou com um custo baixo. Então, assim, as pessoas... Totalmente acessível, né? Então, aquela lei de marketing de oferta da procura, né? A procura era muito maior que a oferta, né? Então, assim, o polo cresceu muito em função disso. E a gente cresceu junto, né? Mesma situação. Hoje, a competição que se tem no mercado é totalmente diferente do que se tinha antigamente. Falando dos acessos aos tecidos, era aquela coisa mesmo de você perguntar para o vizinho, o que está vendendo? Está vendendo verde. Eu ia lá, compravam os insumos verdes, aí comprava outra parte dos insumos em outra loja, ou em outro parceiro, e assim foi se formando, né? Hoje em dia não, a gente tem indústrias aqui em Friburgo totalmente profissionais, né? A gente virou referência, né? Por exemplo, a maior tecelagem do Brasil é a Rossetti, né? Rossetti, Advance são os maiores. No segmento de sintético, né, de microfibra de poliamida e elastano. Se você vai lançar um determinado produto, como por exemplo a Nestlé vai lançar um chocolate, ela faz um teste primeiro em Curitiba. Os tecidos tecnológicos que as tecelagens lançam, o primeiro lugar a ser lançado é em Friburgo. O cara vai lançar uma microfibra tecnológica anti-mofo, anti-suor, com UV e tal. Vamos testar onde? Friburgo. É muito legal esse crescimento, né? Você falou sobre essa questão do produto, de perguntar ali do boca a boca, o que está vendendo mais. Como que era? Porque você está vivendo aí, você participou de toda essa transição do analógico para o digital, então você viveu todas essas etapas, você consegue comparar os cenários, né, também. Como que você fazia o controle do que estava sendo aprovado pelo cliente, do que as pessoas estavam gostando? Porque não existia digital, não existia esse feedback das pessoas pelo online, né? Cara, quase igual você fazer comunicação como se fazia antigamente com fumaça, né? Na fogueira, né? A fumaça para fazer comunicação. Não tinha nada. Assim, existia o fax. A partir do momento que eu entrei. Então você, no início, quando a indústria era muito pequenininha, a gente pegava o produto comprava na loja e copiava, né? Desenvolvia, não tinha desenvolvimento, não tinha modelagem. Aí a gente foi crescendo, começou a ter que fazer produto legal, a gente já começou a viajar, aí fazer loja, pesquisar nas lojas, comprar produtos para trazer, em São Paulo para trazer. A gente tinha umas revistas de moda que a gente tinha que fazer assinatura, aí caríssimo, você tinha que deixar o fígado para comprar uma revista. Aí os caras mandavam as revistas importadas, assim, uma a cada 2 meses. Aí você comprava uma revista daquela e você fazia a sua coleção até o final do ano, né? Não tinha essa mudança de hoje, né? Essa volatilidade rápido. Era muito lento, né?
um determinado produto demorava, ele saía na França, aí depois lançava nessa revista, para um ano depois a gente produzia aqui, era muito mais lento, né? Não tinha essa comunicação como tem hoje, né? E hoje a gente está, se você pegar o produto que é produzido no Brasil e comparar com um produto, por exemplo, não estou falando nem de China, né? Porque é produzido nos principais polos de lingerie do mundo, por exemplo, Milão, na Itália, própria França como um todo, né? A gente, com diferença de modelagem, das copas, das grades de tamanho, a gente faz a mesma coisa, com a mesma qualidade, mesma tecnologia. O sujeito lança um tecido, cara, na feira, na Interfilé na França, a gente vai ter na Feveste aqui o produto com o mesmo tecido, né? A gente chegou Mas era muito difícil, Marcela, porque tem umas peculiaridades, né? A gente começou a atender os magazines, e aí a gente mandava, era um processo, a gente pegava um briefing, eles mandavam pra gente um briefing, a gente desenvolvia o produto, fazia a coleção toda, costurava, botava no correio, o representante recebia, levava para a cliente olhava o produto, legal, isso aqui muda isso, muda aquilo, ele anotava tudo no caderno, aí depois ele pegava aquelas amostras de novo, marcava, mandava pra gente de volta, me ligava, a gente ficava 2 horas no telefone, olha, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo, o bojo está muito, com profundidade não está boa, o laço ela quer que mude, isso assim, assado, falando de forma bem rudimentar. E aí a gente ali desenvolveu o produto e mandava de novo, então assim, era uma novela, tinham vários capítulos, né? Agora a gente estava falando, você pega vem um desenvolvimento, um briefing por e-mail, né? O e-mail já está ficando já em desuso, a gente já está usando muito mais o WhatsApp, a comunicação móvel, né? E aí você desenvolve um produto, em 1 hora você desenvolve um sutiã, manda para a cliente, ela olha, aprova ou não aprova, faz a alteração, aí aprova, negocia o preço, aí entra no departamento de modelagem, vai fazer toda a modelagem. Então o que a gente fazia em 30 dias, a gente faz hoje em dia em 1 hora. Não, 1 hora não digo, em 5 horas, vamos pensar assim, muito diferente, né? O quanto a faculdade e a graduação ali de publicidade, vocês dois sendo publicitários, te deu esse suporte, esse know-how e uma base para você viver esse processo? Eu acho que foi vital, porque a gente já entrou no mercado com uma visão assim, tinha até uma dicotomia, né? Na gestão da gente, dos meus sócios, com eu e a Daniele, né? O meu sogro e minha sogra, o Ivan e a Sheila, queriam a informalidade, vamos fazer aqui, e a gente queria fazer uma empresa. Cara, eu já vislumbrava a empresa como ela ia ficar, legal, com os departamentos, com os segmentos, para fazer uma coisa 100% profissional. E aí acho que isso veio muito da faculdade que a gente fez, né, na área de humanas, né, e o marketing, né, eu acho que o Kotler hoje, se a gente for pensar, já está meio desatualizado, mas a gente botou muita coisa em prática, né? Que legal. A gente avalizava os peixes, quais são, né? Vamos lá, como é que a gente vai fazer o produto para encaixar em tal lugar? O segmento, a gente foi mudando as cidades que a gente vendia, então a gente pesquisava, via como era, né? A modelagem no Rio Grande do Sul é diferente. A gente já entrou com uma visão de fazer produto. E uma coisa que a gente, cara, conseguiu, que eu acho que é muito bacana, independente do que você for fazer, qualquer segmento, vai montar uma padaria, uma borracharia, um hospital, uma fábrica de lingerie, você tem que entregar, cara. Tem que entregar um produto. Então, assim, a gente sempre partiu de uma premissa, e assim, eu tenho muito orgulho disso, se perguntar no mercado em relação ao produto que a gente desenvolve, que faz dentro da Jaquel, tanto da Evidenza como da UI, é um produto de excelência, cara. Assim, a modelagem é perfeita, a pessoa vai vestir aquilo, vai se sentir, não vai estragar, assim, uma qualidade. E a gente acabou treinando a mão de obra também, muito, muito em função disso. A gente tem um turnover pequeno na fábrica, das pessoas que estão lá, porque elas já são tão especializadas, estão tão acostumadas a trabalhar nesse jogo de Série A, que elas não se adaptam aí para um lugar, eu vou trabalhar numa confecção menor, ou menor ou maior, não vem ao caso, uma confecção diferente, que é mais informal, que não tem tanto controle, que a gente não tenha que ser tão que seja tanta exigência ali de qualidade, elas não se adaptam, elas têm assim um orgulho assim de falar, não, cara, quem trabalha aqui é jogo da Série A, não tem a gente atende muito aos magazines, atende a maior rede de lingerie, de boutique de lingerie do Brasil, uma rede grande, né, enorme, com produto de altíssima qualidade. A gente tem um índice de devolução há mais de 10 anos de 0. Não tem por qualidade 0, não tem.
É muito rigor nisso. Isso às vezes é até meio dolorido, cara, que até interfere no custo, te aperta financeiramente de grana, porque você vai falar, poxa, vou vender essa xícara aqui. Ah, não, tem que fazer uma impressão perfeita. Ela é mais cara, o mercado não absorve, mas você fala assim, poxa, mas eu não vou conseguir fazer o DM Hub aqui com o USB aqui meio tortinho, não. Tem que ser perfeito, né? Mas a gente parte muito dessa premissa, cara. É o resultado da gestão de processos todo que você falou aí. Total. Que nem todo mundo tem. Né? Total. Agora, voltando no início lá, quando você começou, quanto tempo que você acha que Friburgo demorou a virar esse polo? Porque quando você começou não era. Não. Você fez parte desse início. Você faz parte da história. Eu entrei um pouquinho depois que começou o processo. Os números de Friburgo hoje são assustadores. A gente não tem noção disso. Uma cidade pra vocês terem uma ideia. Passa eles pra gente, vai, Zero. Uma cidade com 204 mil habitantes, tem 28 mil operadoras de máquina de costura. Se você pensar o seguinte, dentro da cidade, a gente está falando de uma cidade do estado do Rio de Janeiro, que é um estado rico, é uma cidade próspera. O nosso segmento corresponde a 35% do PIB da cidade, né? Tudo envolvido com o mercado têxtil. Mais de 10% da população operando máquina de costura. A gente tem 3 mil fábricas de lingerie em Friburgo, de diversos tamanhos, diversos formatos. Tem uma pluralidade no polo, cara, que é encantadora, né? Você tem o sujeito que faz, sei lá, um determinado produto com 3 operadoras e o outro cara tem 300. E todo mundo vivendo com as mesmas dores, né? É uma falácia achar que não, o cara tem uma indústria grande não tem dor. Pô, tem dor pra caramba, igual o cara que é pequenininho lá. É tudo igual, né? Muda o númerozinho lá no final do que você escreve, mas a dor é a mesma, né? Dificuldade de mão de obra, exigência de preço do cliente, prazos desafiadores, assim, mas acho que eu fugi da pergunta, né? Eu acho que o polo demorou, a gente está falando aí de 35 anos, 40 anos, né? Eu acho que o Friburgo se tornou o maior polo de lingerie, eu acho que lá pelos anos 2000, né? Eu acho que foi muito em função de um grupo de pessoas, eu participei um pouquinho também, entrei um pouquinho depois, que começaram com associativismo, né? Fizeram a feira, a FEVEST, que é uma feira brilhante, e foram crescendo, se profissionalizando. A feira crescendo começou a atrair olhares de clientes importantes, começou a atrair os fabricantes de tecido começaram a investir em Friburgo. A Lycra, né, quando lançou a microfibra na transição da lingerie para microfibra, né, era one way, né, que só esticava para um lado, né. O primeiro polo foi Friburgo, e daí que a microfibra no Brasil se desenvolveu a partir de Friburgo, né? O ano passado, há 3 anos atrás, eu entrei na diretoria do Sindivest para fazer um trabalho voluntário que a gente faz que representa o polo. A gente estava no lançamento da feira e eu estava com um cliente do maior magazine do Brasil, né? Que era cliente da gente até então, a gente não atende mais esse cliente. Cliente legal, grande. E aí eu falei para a gerente de compras, falei, Júlia, vem cá, me fala uma coisa. Aqui, né, sem crachá, como a gente costuma dizer, né? Qual é o polo mais importante para você? Quem que são os seus principais parceiros? Onde é que estão? É Fortaleza, é Juruáia, é Guaporé, é Mar de Espanha, é Fortaleza, é interior de São Paulo, é Friburgo? Ela, sem pensar, ela falou assim, Friburgo, né? Meus principais parceiros estão aqui. Os produtos mais difíceis são feitos aqui, os mais complexos, o que me dá mais volume. Eu não satisfeito, cheguei para essa rede, né? Outra cliente minha, que é uma amiga muito querida, a Luana, rede grande de mais importante lingerie do Brasil, né? Aí eu cheguei, Luana, fiz a mesma pergunta. Ela demorou um pouquinho mais do que a Júlia do outro cliente. Pensou uns 3 segundos. Friburgo, claro, Friburgo. Os principais fornecedores estão aqui, né? Eu acho que isso que faz toda a história do empreendedorismo em Friburgo, né? Tenho muito orgulho de participar disso. Acho que a gente gera muito emprego, a gente gera tanta gente. Eu fico pensando na fábrica, né? A gente teve agora uma situação super bacana. Teve um casamento de 2 profissionais da fábrica, queridos lá, que são antigos na fábrica, se conheceram na fábrica, montaram uma família agora, se casaram, né? Construíram uma família, né? Todo aquele ambiente, toda aquela sinergia, né? Tudo que existe ali é muito legal, né? Muito bacana.
isso dá muito orgulho. E assim, é totalmente possível, né? Você pensar, pensando na história da Jaquel, da nossa indústria, né? Todas as dificuldades que a gente passou para chegar, e a gente ainda passa, né? Você cresce e acha que não, agora eu já cresci, vou estabilizar. Não existe isso. Nunca você fica no morno. Você está sempre no movimento, sempre dirimindo dúvida, quebrando objeção, que é um termo até novo, mas é exatamente essa. Acho muito bacana essa coisa, quebra de objeção. Né? Você fazer com que confie em você. Isso não é só no produto, não, é em tudo. É com fornecedor, é com colaborador, é com parceiro, é todo mundo. O cara precisa confiar em você, né, cara? Confiar no teu produto, né? Então, assim, é totalmente possível, plausível, cara, você operar com um negócio bacana, um negócio que gere divisa, que gere recurso, que seja relevante para a sociedade. Acho que o grande lance é esse, Com né? certeza. Mas hoje, né, você viveu esse processo, acompanhou essa construção, e a gente estava até conversando também nos bastidores, eu e o Gema aqui, sobre a possibilidade de a gente falar que o mercado para a cidade, ou para quem está no início ou querendo iniciar, está saturado. Nunca vai estar. Você discorda disso? Eu discordo disso. Acho que tem que pensar o seguinte: a gente tem no Brasil mais de 200 milhões de habitantes, não é isso? Não sei se estou falando correto. Pensar no mundo. Então a gente tem, cara, muita gente para usar roupa de ginástica, praia e fitness e lingerie, né? Claro, lingerie, praia e fitness, né? Então, assim, vai sempre ter espaço. Sempre vai ter espaço. E hoje, para quem empreende hoje em Friburgo, é muito bacana porque você, agora, como você está no maior polo de lingerie da América Latina, tudo você tem aqui. Fácil você acesso. precisa fazer foto, você tem um melhor estúdio. A gente está agora entrando num novo mercado que é o digital, que é o marketplace, que hoje em dia está meio que contrapondo ao sacoleiro, que é o grande também comprador da cidade, né? Para o sujeito que lá atrás tinha que atender, entrar, por exemplo, de manhã para atender um determinado sacoleiro no processo como funciona lá, ir lá de manhã, apresentar produto e tal, era mais difícil. Hoje, o cara, para entrar no marketplace, é muito mais fácil. Ele tem consultoria, você tem excelentes empresas que vão te orientar em Friburgo. Olha, você tem que ir para cá, vai por aqui. Aí você precisa fazer foto, você tem. Aí você precisa comprar matéria-prima, você tem os melhores lugares. Você precisa de um representante que me atenda, que eu preciso um determinado produto diferente. Vai ter, tem tudo aqui. Então você tem dentro de Friburgo e todas as cidades ao redor, condição de crescer muito, é muito mais, apesar de estar mais desafiador por causa da concorrência, né? E por causa desse mundo moderno, a gente estava falando até nos bastidores aqui antes, né? É tudo muito rápido, né? A geração de vocês é muito mais intensa, muito mais rápida, muito mais desafiador. Mas eu noto que, pelo fato de você ter tudo à mão, é só questão de você encaixar as pecinhas no quebra-cabeça, né? Acho que você comentou no início sobre as 28 mil operadoras de máquina, né? Se a gente pegar o caso que você está falando aí agora, além dessas 28 mil operadoras, o ecossistema que a lingerie, para o fitness leva, é modelo, é estúdio, é a pessoa que migrou para embalagem, para etiqueta. Gema é o cara que vende tecido. Bala na porta da fábrica. Tem Isso um carro, vende quentinha na fábrica. Ali é um negócio próprio que vive em função da lingerie, né? A gente está passando por uma coisa, quer dizer, a gente não é só acerto, né? Infelizmente, a gente tem as nossas falhas também. Eu acho que a gente tem eu faço uma meia-culpa aqui como empresário e tenho batido muito nessa tecla, que a gente precisa no polo valorizar a operadora. A gente tem hoje uma triste realidade que a costureira não quer que a filha continue na profissão. Se você for olhar na faixa etária, a gente tem mais ou menos umas 120 operadoras, né, que operam máquina mesmo na fábrica. Você vê a faixa etária é mais alta porque tem poucos jovens, né? E é uma profissão espetacular. A costureira, ela tem que ter talento, tem que ter habilidade, tem que ter talento, ela tem que ter uma inteligência emocional imensa, porque ela lida com prazos, ela lida com você vai montando pedacinho por pedacinho, né? A tua colega monta um pedaço que passa para você, que faz outra costura e passa para outro, então todo do ecossistema, né? Não é o ecossistema da fábrica. E infelizmente a gente tem que melhorar a forma como a gente
cuida da nossa operadora, né? São pessoas espetaculares que têm dupla jornada, tem que trabalhar em casa, ainda chega depois de um dia árduo de serviço, tem que chegar em casa para fazer todas as outras obrigações, né, cara? De cuidar da casa, filho pequeno, realidade, cara, desafiadora, né? Num país difícil, né? E a gente precisa muito renovar isso. Acho que a gente teria só um dever de casa hoje no Polo, que é a gente criar meios de valorizar mais as nossas operadoras. E eu acho que o digital entra de uma maneira muito bacana nessa hora, porque é um novo mercado, faz com que os empresários consigam vender melhor os seus produtos. A gente tem hoje condição de exportar, né? A gente também exporta, e você tem um markup diferente quando você exporta, isso gera mais recursos, e você pode dividir mais esse bolo, né? Pode pagar melhor, você pode criar condições melhores de trabalho, benefícios e no ambiente, investir em várias coisas para que a principal partícipe da cidade é a costureira, né? Pensar, não tem ninguém aí em números absolutos que corresponda a mais de 10% da população inteira, integral da cidade. 10% você diz na operação, mas você pegar o ecossistema inteiro, passa mais 35% do PIB, Gema, da cidade advém do nosso polo, né? Cada indústria que está, o cara que tem uma indústria pequenininha lá no alto do morro, pequenininha, que trabalha ela, a irmã e mais uma operadora, e que vende ali, que faz uma facção, todo esse ecossistema mantém a cidade, né? Fala um pouco desse ponto aí de inflexão que aconteceu na sua vida, dessa quebra e essa transição para chegar no digital. Quando foi que rolou essa necessidade e como que você absorveu essa novidade por vir de um outro período, de uma outra cultura na época? Ótima pergunta, Marcela. Difícil, cara, bem difícil. Porque é como eu costumo usar um termo, né? A gente sempre foi uma indústria de lingerie, fabricando private label, né? Então a gente tem os principais clientes Lingerie, Riachuelo, Grupo Romance, Marisa. Você desenvolve um produto para ele, private label, com a etiqueta dele, faz o produto com a cara do cliente, o nosso cliente que compra na Romance, que é meu cliente também, mas é um produto feito com esse objetivo. Você entrar no digital, fazendo B2C, é como eu aprender a escrever com a mão esquerda, né? Estou escrevendo com a mão esquerda, é difícil, mas eu estou indo. E aí a gente partiu para roupa de ginástica, para fitness, porque a gente entendeu que dentro do mercado hoje tem uma procura maior, né? Desse determinado nicho, você tem uma concorrência menor, você tem várias nuances, melhor margem, melhor na operação. E melhor em comparação à lingerie, que você diz? A operação é melhor de se trabalhar. Assim, os dois são maravilhosos. Uhum. Eu sou da lingerie, então é difícil eu não gostar de alguma coisa mais do que a lingerie. Mas eu diria para vocês que a gente tem dificuldades, né, nos dois segmentos, mas assim, a operação com fitness é mais suave do que a operação com a lingerie, né? No caso do B2C, do comércio. Eu acho que talvez a velha e boa, a nova, que agora já virou velha e boa quebra de objeção, né? Eu acho que a quebra de objeção no fitness é mais tranquila do que na lingerie. Eu acho que a consumidora ainda não está comprando, salvo o produto mais popular, que a pessoa talvez não tenha tanta exigência, né? Mas eu acho que produtos de excelência a gente tem mais dificuldade de vender lingerie online, né? Eu estou nos dois, isso é uma realidade do meu negócio, né? Uhum. Agora, sendo mais direto na tua pergunta, eu acho que resumiria com uma frase antiga, né? Necessidade faz o sapo pular. Não tem outro caminho, Marcelo. Eu acho que quem não está no eletrônico hoje, pode ser no B2C, pode ser no B2B, pode ser o cara vendendo no marketplace, pode ser com a marca própria, pode ser da maneira que ele quiser. Mas isso é inevitável, ele tem que partir para isso. E o IA, que é uma coisa nova ainda, né? Que assim, vai ajudar muito a gente está implantando IA agora em alguns segmentos na empresa. Vai ajudar muito. Eu não acho que nunca vai substituir o intelecto humano. Eu acho que, apesar do mundo estar muito digital, né, a gente tem que... Sempre vai ter a coordenação humana, mas eu acho que isso é um caminho sem volta. Eu acabei entrando mesmo porque não tinha outro caminho, né? Não vejo no futuro
A gente tem lojas também de ponto de venda, né? E eu vejo que o esforço que você tem hoje dentro da venda física do consumidor e do atacado ali no ponto de venda está muito mais difícil do que os outros anos quando não tinha um eletrônico. Antigamente a gente tem, por exemplo, uma loja no polo da Ponte da Saudade, que é o principal da cidade, né? Você via antigamente uma pujança de várias lojas abertas, uma porção de gente, carro, trânsito parado, e gente comprando, gente carregando sacola, como o Brás em São Paulo, como a Rua dos Andradas em Porto Alegre, Galeria Malcom, que são polos, era sempre muito... Hoje em dia não tem mais isso, você vai na Ponte da Saudade, você vê hoje lá, tem lugar para parar o carro, né? Tem loja fechada, aluga-se. Isso não é um fracasso, isso é uma mudança de tendência. O sujeito que estava naquela loja ali, não é que ele quebrou, ele migrou o negócio dele para outra coisa, aquilo não foi mais interessante, né? É ruim, uma pena. Eu acho que o futuro, né, vai ser muito uma mescla do... Tem vários pontos, várias teorias, né? Você vai, de repente, ir numa loja, experimentar uma roupa e você compra lá, ou compra no celular e recebe em casa. Eu acho que ainda vai existir o ponto de venda, tem muita gente que prefere, mas eu acho que a tendência realmente é o digital, sem dúvida. Tem muita marca que está usando até como ponto de retirada. Você compra online e retira na loja, né? E aí eu ia te perguntar em relação à marca própria. Se essa sua experiência na publicidade, o quanto tem ajudado você no seu branding da Wii? Acho que ajudou a gente a vida inteira, né? Eu fico até meio frustrado às vezes hoje em dia, porque eu sou publicitário e eu contrato agência para ir. Às vezes eu dou uma opinião e eu vejo que a minha opinião está equivocada porque, eu estou ultrapassado. Eu fazia os anúncios com letra futura, aquelas letras grandes, né? Lojas pernambucanas, o melhor, isso mudou, né? É muito diferente, né? Mas eu acho que tem uma frase antiga, Gema, que a gente falava muito na época que eu estudava, que era: o marketing é a alma do negócio, propaganda é a alma do negócio. Sempre vai ser. Pode ser digital, pode ser de você falar com o vizinho, pode ser da maneira que for, né? Ela sempre vai existir. E você falou desse processo de construção de uma marca própria ser um processo de fato não linear, mas principalmente muito lento, e aprender a entender esse time aí. Cara, você fala essas verdades nu e cruas pra galera que talvez ache que já vai criar um site, já vai sair vendendo, já vai botar pra lascar. Eu posso dizer que eu tô nos dois. Eu como private label, eu cresci o meu negócio, mas eu nunca tive brand, eu sempre fabriquei com a marca dos outros. Isso não é legal. Eu pensando agora friamente, porque se você tiver qualquer queda no mercado, qualquer situação, se você não tem uma marca consolidada, você vai estar suscetível à briga de preço, vai estar suscetível a brigar com o mercado asiático, como a gente sempre briga. Ao passo que se você investe em marca, você consolida o produto para o cliente comprar o que ele quer comprar, a sua marca, que ele está acostumado com aquela modelagem. E quando você faz um belo de um produto, mas você fabrica isso para um terceiro, esse produto acaba não sendo seu, né? Esse produto é do outro. Mas entrando na tua pergunta, Marcela, é um trabalho muito árduo, é difícil, você tem que lidar com de novo falando na quebra de objeção, você tem que lidar com a concorrência. Outra coisa que é bom citar, saindo aqui um pouquinho, concorrência no polo aqui os caras que os meus concorrentes aqui são agressivo até no segmento da lingerie. O fitness eu não tenho tanto ainda, tanto muito que falar, porque a Wii é uma marca que é um bebê, né? Tem menos de um ano. Mas assim, dentro do segmento de lingerie, a gente é muito amigo, um ajuda o outro. Mas só que os caras são muito indigestos, cara. Tudo gente de nível muito hard. Para você jogar o game dele, você tem que estar muito preparado. Eu falo as indústrias que atende, a gente citar aqui, sei lá, o Citex, Gescri, Lelook, Decheles, Pera Verde. Você pegar esses caras aí, cara, você concorrer com eles, você tem que ser bom também, porque senão você morre no caminho, porque nível de produto, nível de atendimento, nível de gestão empresarial, é tudo gente de nível hard mesmo, né? E aí você entrar nesse segmento de brand, né? Fazer a marca, e a gente não é o caso de você ser por exemplo, a Nike vai lançar uma marca assim, uma marca
paralela com o investimento. A gente aqui no polo não, é um polo que é muito pulverizado, então você tem que investir em propaganda, tráfego é caro, o clique está cada vez mais caro, apesar de você ter todo o serviço aqui na cidade, para você fazer um serviço de excelência, contratar uma boa modelo, contratar uma equipe, até como equipe aqui, por exemplo, isso tem um custo, né, para você ter um trabalho de excelência, né? Então a construção de uma marca é como você criar um filho, né? Vai pro colégio, vai pro espaço livre lá, né? Aí cresce, faz faculdade, até você tá com a marca pronta, consolidada, é uma história de vida. E eu tô engraçado no meu negócio agora, depois de 30 anos, é pela primeira vez a gente está fazendo um trabalho efetivamente forte de consolidação de marca. A Evidenza sempre foi uma marca de lingerie pro mercado nacional, mas assim, não era o objetivo principal do negócio, né? Como é agora a UI. Você falou disso, né? A gente tem muitas mãos, muitos braços de estrutura que o mercado está oferecendo, principalmente aqui em Nova Friburgo, por sermos polo, a gente tem muita facilidade, muito acesso, mas eu acho que o investimento também tem que ser mais alto, porque as coisas estão se profissionalizando cada vez mais, né? Lá atrás não existia aquela coisa de shooting, aquele shooting da produção fotográfica, fundo branco, de você ter novas profissões como filmmaker mobile, como que era o nosso antigo cinegrafista aí, tá tudo assim revolucionando para um novo cenário, e eu acho que isso também pede novos investimentos, né? Você entende assim? Você falou uma coisa que quando você está falando, parece que passando um filme na minha cabeça. Marcela, é primordial que o empresário tenha, assuma risco e invista. Se você não investir no negócio, não ficar sem dormir, você não acreditar naquilo, você não sai do lugar. Aí você fala assim, vou fazer um ensaio fotográfico para fazer uma live, não digo nem uma live, fazer um ensaio fotográfico para poder fazer minhas fotos, para colocar minhas fotos no Shopee. Pô, você tem que pensar que está o mundo inteiro concorrendo com você. Se você bota ali a foto da tua prima com a luz ruim, você vai fazer caseirinho, não vai pro saco, não vai se desenvolver. Você tem que fazer o melhor sempre. É difícil, cara. Chama um profissional, negocia, fala, olha, eu não tenho recurso para contratar uma modelo tal, mas vamos arranjar uma até você aí. E quando tiver o recurso para contratar melhor, contrata melhor ainda. Dá para investir mais em marketing, investe mais. Cada centavo que você colocar, ele vai triplicar se você investir. Eu tenho certeza disso. Perfeito. E o que faz para você um bom branding? O que precisa ter para uma marca criar um branding bem forte e impactante? Eu acho que a primeira coisa é saber quem é o público que ele quer atingir, né? Porque você vai pautar até a estrutura da criação do teu produto para esse público, né? Então você fala assim, não, eu quero trabalhar com um público da classe C e D que não tem que precisa de um produto com preço. Então vamos buscar uma matéria-prima que tem um custo mais acessível, vamos fazer a comunicação para essa cliente na linguagem que ela entenda. Perfeito. E vamos fazer um belo de um produto, ele pode ser barato, não é barato, uma calça baratinha, ou um sutiã baratinho, legal, mas ele tem que ser bem feito, tem que fazer a experiência daquela cliente dele, que pode ser da classe C, da classe D, da classe, independente da classe social, que ela tenha uma experiência bacana. Ao passo que você vai fazer um produto mais sofisticado para um público classe B e classe A, vou ter que fazer um produto adequado para aquilo. Tem que você saber para quem você quer atingir, né? E a partir disso você pautar toda a sua operação para isso, né? Para a experiência que esse cliente vai ter. Essa coisa é muito legal da geração nova também, a experiência do cliente, né? Antigamente você ia numa sapataria, comprava o sapato numa caixa, jogava a caixa fora e botava o sapato no pé. Hoje em dia não, você quer receber o produto, quer olhar, falar, poxa, que legal, que embalagem bacana, me mandou aqui uma mensagem, olha, que você seja muito feliz com esse calçado, porque você vai ter várias situações boas com ele, com a qualidade tal. Você fala, pô, que legal, escreveu isso aqui para mim, e você vai ter uma outra estratégia de marketing, um outro mundo, né? Mas eu acho que o principal é isso. E vocês, não sei se vocês estão percebendo, mas o cliente está com um nível de consciência muito maior, a gente está muito mais exigente sobre o processo de compra, mesmo ele sendo online. Então não é somente chegar o produto na sua casa, a gente quer realmente viver a experiência de receber tal produto. Então pensar nisso, a régua está cada vez mais alta, né, em relação a isso. Isso é muito louco. Você pensa nisso também dentro da UI, por exemplo? Vocês têm essa jornada do cliente, assim, para ele vivenciar o começo, meio e fim, muito bem? Acho que é o que a gente mais faz. O tempo que a gente perde, o que a gente gasta
informalmente você tem lá determinadas situações que você tem que fazer no dia a dia, na rotina da empresa. O tempo que a gente para, né, a gente tem uma parte da UI, a gente tem uma sócia, que é uma gestora que entrou, que é a Raquel Topini, o que ficamos eu, ela e a Daniele, que é minha sócia, acho que assim, a grande parte do tempo exatamente nisso. Legal. Pensando, olha, e se a gente fizesse assim? Não, a pessoa não vai gostar. Vamos fazer isso assim, legal, mas aí tem uma outra pessoa também no time, que é a Letícia, e a gente bate uma bola com ela, e o tempo que a gente gasta, despende pensando em soluções para o cliente, acho que é muito maior até do que o tempo de desenvolvimento e produção do produto, cara. É impressionante isso, como mudou, né? E não tinha isso antigamente. Você pegava o briefing, sutiã, verde, cortar o Pantone tal, renda tal, você desenvolvia, fazia, mandava. Aqui não, cara, você tem que acertar na mosca. Até no né? cheiro. Tem um cheiro próprio, né? O produto tem um cheiro próprio. Isso é muito maneiro. Tem um perfuminho, a pessoa recebe. Olfativo. Você vê que loucura isso, né? Muito maneiro. Eu sou fã. E acho que acho que, voltando aqui às perguntas que vocês fizeram antes sobre o digital, não volta mais. Isso é uma tendência que mudou. Com a pandemia isso intensificou. E acho que a tendência é que somente continue assim direto. Uma coisa que foi colocada na cabeça do brasileiro era que a compra online seria mais barata do que a compra física. No meu ver, com essa experiência do cliente toda que a gente tem que investir, você acha que quando que vai migrar da compra online, ela ser uma compra mais luxuosa e mais confortável para você estar na sua casa, receber da sua casa e não só por preço? Exatamente, caminho sem volta, cara. E eu não acho que a experiência, a questão de custo, acho que hoje em dia o consumidor está até... ele vai preferir até, se vai pagar até um pouquinho mais do que ele ter que se deslocar, pegar carro, ir no supermercado, né? Hoje em dia você recebe tudo em casa, né? E a gente está ainda numa cidade no interior aqui que você não tem como comprar fisicamente tudo, né? Então o online chegou para... Você precisa de uma peça da repimboca da parafuseta lá, você precisa de uma coisa absurda, você vai lá, online tem tudo, né? É muito legal, muito legal. E acho que é um caminho, não tem volta, cara. E além da compra online ter tudo que você está falando, com a logística nova aí, o full, né, o fulfillment, cara, em 2, 3 dias está aí. Tipo, não é um negócio que você espera 15, 20 dias. Isso é uma coisa de maluco. E assim, sabe o que é engraçado? A gente tem lá uma premissa na WID, no máximo postar o produto no dia seguinte, né? Se a compra é feita até meio-dia, a gente posta no mesmo dia. Então o cara recebe, às vezes, com 24 horas. Se atrasa 48, o cara já está reclamando. Manda em 48, o cara está reclamando lá no saque. Poxa, não estava esperando essa calça para ontem. Falei, peraí, já mandamos, né? Mas é esse mundo novo. E todo mundo também à beira de um ataque de nervos, né? Tá todo informação o tempo inteiro, né? Loucura. E o pessoal da logística também se adaptando a isso, né? Totalmente. Porque a gente está acostumado aqui no ramo de confecção, coletava seu produto, ele te entregava daqui a 15, 20 dias no seu cliente. Né, no atacado. Cara, acabou isso. Acabou, cara, acabou. Zé, vamos falar um pouquinho agora das principais tendências que estão por vir aqui dentro do digital, para a galera também captar o que você tem para trazer de conhecimento, né? A Black Friday tá chegando, realmente uma ação muito forte pra galera de e-commerce, pra galera que tá no digital. Como é que você enxerga esse período que tá chegando e como é que você enxerga também do quão isso mudou lá atrás pra agora, né? A Black, ela parece que teve uma repaginação, eu não sei, um peso ainda maior, uma ação que já se mistura com o Natal. Então, assim, como que você enxerga isso pra dentro das estratégias que você elabora pro seu negócio, pros seus negócios, eu né? acho que o principal, Marcela, é você trabalhar nos gaps, né? Você tem, por exemplo, mês do consumidor, aí você tem um gap, um mês no meio da Black Friday, né? Esse mês aqui que você tem que nutrir, porque o custo fixo é o mesmo, né? E em relação a o que vem pela frente, eu acho que consolidação total de marketplace é um processo altamente inteligente, né? Que você, cara, comercializa com outro produz e o digital não. E as tendências que vão vir novas, eu acho que vão vir adaptações, talvez, uma mudançazinha aqui, outra colar, mas eu acho que o caminho está definido. Quem não entrar, está fora. Vem o IA. Eu acho que a inteligência artificial, ela vai ser também um divisor de águas, vai acabar por
gerar algumas quedas de alguns empregos, né? Que é uma mudança de profissão, né? Como você tinha antigamente ascensorista de elevador, que não tem mais, e você não tinha Uber, não tinha motoboy. Hoje em dia você tem, as profissões estão mudando, né? Exato. E eu acho que com IA isso vai acontecer cada vez mais, né? Robótica, né? Mas eu acho que o caminho, meio respondendo a tua pergunta, Marcelo, ele está definido. Na meu ver aqui, humildemente falando, já está nesse caminho. Aí que vai mudar, a gente não tem que esperar o que vai vir, né? E tudo é muito rápido, né? Exatamente. Mas eu diria que pode mudar a forma, pode mudar a metodologia, pode mudar a dificuldade, pode ser mais fácil, mais difícil, mais lento, mais rápido, mas assim, para o cara que nasceu, que é empresário, que tem isso no DNA, que está ali acostumado a viver assumindo risco, acostumado a viver colocando a empresa como prioridade na sua vida, não vai mudar nada. Isso vai mudar a forma de fazer, né? Os mais velhos como eu vão ter que queimar mais a mufa para fazer, os que são mais jovens como vocês já vai ser mais fácil, daqui a pouco vai mudar a geração, né? Vocês vão estar na minha geração já com 50, aí já vai ver a geração mais nova, já vai falar, cara, isso aqui como é que eu vou fazer? E assim, é o ciclo do mercado. E a gente vai lá atrás, voltando no Kotler, né, cara? Preço, praça, promoção e produto, né? Na verdade é a mesma coisa, né? Exatamente. A praça virou digital, mas é a mesma adaptar. praça, né? É só adaptar. Da mesma forma que você teve que se adaptar ali do analógico pro digital, né? Eu acho que a teoria é a mesma e a prática ela vai mudando de acordo com o movimento da sociedade. É muito louco porque eu lembro que a pandemia ela veio como um marco assim, muito específico para a geração de vocês. Eu falo de vocês porque incluo também a geração dos meus pais. Então assim, minha mãe é professora do Estado, então tudo dela é papel, sempre foi em papel. É louco, né? E quando a gente veio esse período muito ruim que a gente vivenciou, minha mãe, ela entrou num pânico. Porque agora era aula por vídeo. Como que você fazia um link, gerava um Meet e dava aula para os alunos de maneira online. Então, assim, ela ficou num surto. E aí, hoje ela fala, não, eu vou ali no Meet rapidinho, ela consegue se adaptar para a realidade, não é mais aquele pânico, né? Então, a gente se acostuma. Só que isso não pode afetar o nosso mental, porque às vezes afeta. Fica assim, cara, minha mãe fica, meu Deus, eu não consigo acompanhar, eu tô ficando sem ar, porque na nossa época era tudo muito devagar, a gente falava devagar. Vocês falam acelerado, até a forma que vocês se comunicam é diferente, né? É muito rápido, né? Uma coisa que é engraçada no meu segmento, né? E não na UI, no B2C, no B2B, não, no trabalho da Jaquel, da Evidenza. É um tipo de trabalho que tem sempre a relação humana na negociação. Não é uma coisa que você coloca e vende. Então, assim, para eu fazer uma negociação, vamos supor lá, com a gerente de compras das lojas Marisa, por exemplo, que é um cliente lá importante. A gente sempre, a vida toda, eu pegava aqui um avião ou um ônibus, ia para São Paulo, sentava com o cliente, levava as amostras, negociava, conversava e tinha todo o networking, todo o trabalho comercial. E dispendioso e caro, né? Dispendioso, caro e cansativo. Você tinha que ir para São Paulo, de estar em Friburgo, na Serra, né? Fisicamente, quando veio mentalmente. A pandemia, cara, entrou os calls, as ligações por... E não tinha, você tinha um só ou dois. E aí era estranho aquilo no início, a gente falando com as pessoas, né? Uma tela de computador. Você sabe que depois da pandemia, eu ia a São Paulo, vamos pensar assim, na média, durante um ano, umas 15 vezes... 12 vezes, mais do que uma vez por mês. Mês eu ia 2, a gente ficava um mês sem ir, depois ia 3, ficava lá direto 2 semanas, 5 reuniões. Cara, agora eu vou a São Paulo, o Rio Grande do Sul, meus clientes, um está em Igrejinha, o outro está em São Paulo, o outro está no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o outro, sei lá. Você não precisa mais. E assim, é engraçado, cara, que você está falando com a tela do computador, você esquece, eu sinto isso para mim, vocês então que são mais jovens devem ter a mesma visão. Eu estou falando com você aqui, ontem a gente estava fazendo o briefing ontem por call, para mim é a mesma coisa, eu não consigo mais ver diferença nisso. Já normalizou, né? Já normalizou. E ninguém viaja mais, raro, né? Até que os clientes ainda vêm a Friburgo, né? Cliente... Agora você está falando com um cara de cliente, tem um cliente de exportação lá no Uruguai, por exemplo, a gente conversa por call... Não tem outro jeito, né? O cara não pode vir para cá para uma reunião, eu ir para lá, né? Caro, né? Complicado, né? É impressionante isso, é uma mudança muito louca, né?
Mas isso é uma mudança boa pra quem tá aberto a recebê-lo, né? Sem dúvida. Porque quem acha tudo muito negativo, olha, isso é uma perdição de tempo, perda de tempo danada, vai roubar um monte de emprego, não usa como complemento, como algo estratégico pro seu negócio e se fecha. Eu acho que esse é o caminho realmente pra você não prosperar ali no seu negócio, agora, né? Marcela, sem filtro. O sujeito que não é otimista, cara, vai fazer concurso público, vai arranjar emprego, não vai ser empresário. Sai disso, cara, não é pra você. É isso. Empresário, cara, seja qual ele for, cara que vende picolé na praia, ele tem que acordar e falar assim, cara, hoje eu vou, baita sol, senti que tá bom, praia tá cheia, vou fazer uma coisa. Acho que eu vou levar mais picolé de fruta e vou fazer uma promoção, cara, no picolé de uva que eu tô com mais estoque dele. Sim. E vai lá amarradão pra praia, ei, vamos lá e tal. O cara que chegar, tô cheio de picolé de uva, não vou vender. Sim. Cara, vai fazer outra coisa, sai disso, não é a sua, cara. Porque assim, você tem que saber, cara, vai empreender no Brasil, você tem que ter preparo para isso, porque é punk. Você tem que lidar com o Estado, com taxa tributária altíssima, a margem é baixa, não pode ser qualquer segmento. Concorrência, cara, sempre na tua porta, brigando ali. Se for pessimista, você tem que ser honesto. Primeira coisa, eu fiz Empretec, né? Que até aconselho, cara, quem aqui fazendo propaganda nenhuma, né? Porque é um curso do Sebrae, é um curso até que é subsidiado pela ONU. É uma imersão de 10 dias, eu fiz isso lá em 2001. Tem até hoje, cara. Eu aconselho. Minha filha tá entrando no negócio agora, eu vou até incentivar lá a fazer também. O meu filho também, que é advogado, até deve fazer também, que é empresário também, né? Também tem um negócio próprio dele. Bacana. Tem que fazer esse curso. E tem várias, não posso dar spoiler, porque é palavra nova até, né? Antigamente a gente tinha um contrato de confidencialidade, porque eu não posso falar as coisas do curso para o cara não ter a experiência, né? Mas alguma coisinha dá para falar. Empresário tem que ser honesto, você tem que cumprir tua palavra. Cara, quando você tem uma dor de barriga, todo mundo te acolhe. Eu lembro que na pandemia a gente teve muito aperto de grana no negócio. E assim, todo mundo te dá a mão. Né? Tecelagem lá, de chegar pro cara, falar, olha, a gente ficou com 2 meses de faturamento do negócio parado dentro da fábrica, não podia entregar e todo mundo se ajudou, né? E a outra coisa, cara, tem que ser otimista, como eu estava falando antes aqui, tem que ser otimista. Chuva tá batendo, você fala, pô, que bom que tá chovendo, tá molhando a plantinha, você todo molhado. Mas você fala assim, pô, tô todo molhado. Não adianta questão isso. De perspectiva, né? Total, tudo na vida, né? Total. E você... É característica mesmo do cara, porque... Eu não sei, eu na minha experiência, eu nunca vi nenhum negócio próspero que não fosse feito com muito trabalho e com muita dificuldade, com muita pancada, cara. Não vi assim o cara pensar assim, montei um negócio aqui e deu tudo certo rápido. Não tem isso, cara. Tem que ser otimista, né? Está aí, né, aguentando essa pressão graças a isso, né? Você construiu isso lá atrás ou você foi construindo isso durante o processo? Porque o Gema falou uma coisa hoje que me impactou muito. É perfil, né? Você nasce com um perfil comercial, você nasce com um perfil introspectivo, ou não, você nasce com um perfil super desenvolto, ou você se constrói isso, você consegue ir galgando isso ao longo do seu caminho, mudando, alterando a mentalidade aos poucos, pegando o que você aprende com erro ou não. Como que é isso? Você já se considerava lá atrás, tipo, olha, eu vou vir sim, eu vou meter a cara, eu não vou desistir nem tão cedo, ou isso foi construído? Marcela, é uma boa pergunta. Eu acho que você nasce com essa perspectiva. Mas eu acho que você desenvolve também. Eu acho que você vai pensar assim, eu sempre fui um cara de humanas. Sou um cara ruim de números. Nossa, cara, eu sou ruim de números. Eu contrato, cara, uma pessoa para fazer a minha parte de números e eu vou trabalhar no que eu sou bom em humanas, né? Eu acho que a gente estava até falando isso ontem no briefing, né? Eu acho que nunca nasce assim, meu sonho é montar uma melhor restaurante de carne do Brasil, sei lá. Você não vai chegar, vou montar, vou comprar. Você pode estar cheio com grana para poder fazer aquilo. Não, eu vou pegar o melhor prédio, vou comprar a melhor carne, não adianta, não vai dar certo. Você tem que começar sofrendo, né? Eu acho. Você monta lá uma birosquinha e já faz aquele melhor bife, né?
E aí vai amealhando o público, vai aumentando a equipe, e aí vai tendo, cara, estresse, dá errado, e aí você vai indo e vai, de acordo com a necessidade, você vai ampliando, né? Meu negócio, eu nunca acreditei muito nessa coisa. Eu cheguei a abrir durante a minha vida outros negócios em paralelo com capital legal. Montei uma época com um amigo querido uma cafeteria. Montamos uma cafeteria. Mas a gente montou, não foi a coisa, vamos começar o negócio. A gente montou uma bela uma cafeteria com tudo maneiro. Foi um fiasco, cara, porque a gente não era do ramo. A gente tinha que tocar o nosso negócio em paralelo, que era o principal, e lá era tudo muito bacana, mas a gente não estava ali vivenciando o negócio, vivendo ali o dia a dia. Ó, o café tá frio. Pô, não pode, cara. Vem com a cliente, desculpa, o café tá frio, mas eu vou te servir aqui um café fresco e vou te dar um salgado de cortesia e tal, para o negócio ir crescendo. A gente não sabia isso. E é muito isso que acontece, né? Vem as necessidades, você fala, tem que alugar a sala do lado. Já não tem mais espaço e vamos ter que sair daqui. Como é que a gente vai fazer? E vamos botar em outro... É isso que faz a vida da empresa, né? Agora, é uma pergunta difícil, Marcela. Eu acho que eu já nasci assim. Eu não seria outra coisa a não ser empresário. Nasci para isso. Descobri cedo. Algumas pessoas descobrem mais tarde. Outras não, outras até entram e veem que não são daquilo, né? Tem muito caso do cara que é um executivo ou é um excelente profissional de mercado, aí o cara, em determinado ponto da vida, tem uma inflexão, fala assim, olha, vou sair do ramo aqui, eu tenho um fundo de garantia gordo, vou pegar essa grana, vou montar um negócio tal, vai pesquisa, estuda, vou montar um negócio assim, assim, assado. Cara, torra a grana toda, dá tudo errado, porque não nasceu para aquilo, né? Mas é uma pergunta difícil, eu não saberia te dizer. Pode ser a minha opinião. Eu acho que as duas formas vão funcionar. Você pode ser tão bom, às vezes você fala assim, cara, eu não tenho a ver empreendedora, mas eu vou ter que desenvolver isso, cara. Eu vou ter que... Agora, tem que estar preparado para pegar chuva, preparado para pisar no buraco, preparado para cair, levantar, ralar a perna e levanta, sai mancando e vai embora direto. Se você não tiver esse preparo... no teu coração, você não vai não. Tem que... A vida de empresário é dura, né? Mas eu não queria outra vida nenhuma diferente pra mim. Eu vou ficar pra você, é ruim, não é ruim não, é muito bom. Mas dói. Toma tapa na cara, né, cara? Não é mole não, cara. Cliente vem e tem uma situação qualquer. A gente antigamente, né, não tinha tanta experiência, né? As coisas que eu já passei no meu negócio são inacreditáveis. Uma história engraçada. Nessa época que a gente atendia lá a Marisa, lá no início, a gente tinha uma fábrica de um parceirão, amigão meu, amigo querido, Frank Albertini. Eu fazia uma parte, ele fazia outra. Então, assim, vinha a transportadora, coletava na minha fábrica, o mesmo caminhão ia na fábrica dele, coletava na dele para entregar ao cliente. Tirava a nota, né? Só que um dia uma dessa aí, o caminhão era muito grande, cara, a fábrica dele era numa rua que tinha fiação baixa, o caminhão entrou, arrebentou a fiação toda da rua, cara. Nossa. Todo mundo sem luz, nego descendo, reclamando, querendo bater na gente, cara. E situações assim, né, cara? Virar à noite, né? Porque você tinha uma multa de 5% antigamente. Hoje em dia não tem tanto isso. Você data para entregar dia 14 às 10 horas da manhã. Atrasou o caminhão, 5% de multa. Então, se você atrasava alguma coisa dentro do processo, você ia ter 5% de multa e a margem, o lucro do pedido de toda a operação, você ia trabalhar 2 semanas para ter prejuízo, né? Pô, apesar de você ter dado muitas e muitas dicas aqui, deixado ouro realmente para quem quer empreender, passa pra gente uma dica assim, uma frase, alguma coisa que quem tá em casa assistindo consegue absorver e falar, poxa, eu vou levar isso pra minha vida e a partir de agora, de fato, eu vou tirar esse medo do empreender, ou eu vou continuar um projeto que eu pausei, eu não sei quais são as variáveis. Primordial, cara, independente do negócio que você tenha, do tamanho que ele seja, da forma que você atue, primeira pessoa que você tem que confiar, olhar no espelho e confiar no teu taco. Falar, é comigo mesmo. Porque assim, se você não tiver preparado, vão ser tantas intempéries, tantas agruras, que você tem hora que você balança, né? Eu com o negócio consolidado, ano passado passei por um momento difícil no meu negócio de gestão, tive que mudar radicalmente, tive que demitir meu principal cliente. Quem demite o cliente, cara? É assim, eu contratei uma consultoria, o cara falou, olha, esse cliente não é rentável para o teu negócio. E quanto mais tempo você ficar com ele,
mais tempo você vai ter dificuldade. Eu falei, cara, como é que você vai demitir o cliente, cara? Eu tive que demitir o cliente. E pegar toda aquela produção, encaixar para outros clientes. Mas assim, eu nunca deixei de confiar em mim. Tem hora que a vida te dá umas rasteiras que você fica... Você fala, cara, tem a síndrome do impostor, né? Todo mundo tem. Você fala, pô, aí você fala assim, construir um negócio legal pra caramba, aí você tem uma dorzinha, você fala, não, eu sou um fracasso. Qual é o meu propósito? Não é... Pô, papo furado. A vida quer te tirar, às vezes, a dor quer te tirar do caminho. Você tem que olhar no espelho e falar, cara, é comigo mesmo. Eu não vou... Tem uma frase, não sei se pega mal falar um palavrão, mas uma Pode, frase à vontade, que eu fico arrepiado, né? De ouvir, cara. Eu tava lendo isso o Ronnie Metzler, né? Que era o proprietário da Reserva, né? Agora tá no Grupo Soma, vendeu. Ele, durante a pandemia, tava com um negócio grande, já robusto, né, cara? Já, não sei se tinha mais de 100 lojas e tal, um negócio grande, né? E aí veio a pandemia, a gente do texto foi muito atingido, né? Ele tava tomando um café da manhã em casa com a mulher dele falou assim, Rony, a gente vai quebrar? Ele falando, tá difícil e tal, a gente vai quebrar? Ele falou, olhou pra ela e falou assim, nem fudendo. É isso eu falo, é uma pena falar um palavrão aqui, vocês me perdoem, não, à vontade. Mas é porque de arrepiar, você fala assim, cara, não vai mesmo, não é comigo. Essa visão que o empresário tem que ter, acredita, cara, acredita que vai, com certeza. A gente teve uma experiência aqui no Polo, né? A gente reorganizou a FEVEST, vários presidentes, vários gestores durante que coordenaram a feira. Uns fizeram um trabalho X, outros Y. Não vem ao caso, todos foram muito bacanas, esforçados. Mas a feira, por uma questão natural de qualquer tipo de negócio, de altos e baixos, ela foi decaindo num determinado momento e a gente pegou ela na baixa. E a gente acreditou naquilo, falou, cara, a gente vai fazer uma baita de uma feira, cara, a gente vai se matar aqui, mas a gente vai fazer. E a gente levantou o negócio de uma maneira que, quando a gente chegou no primeiro dia de feira, que a gente olhou, que eu falei, cara, será que isso é verdade? Uhum, sem acreditar, né? Bombando, cara, cheio de estante, todo mundo tirando pedido, negociando, tudo lindo, maravilhoso. Eu falei, cara, a gente que fez isso, cara, pô, a gente que fez. É igual quando o filho nasce, que você vê o Jean também tem filho, né? Você tem filhos, Marcelo? Não. Eu tenho meus filhos, até com o João que está aqui. Quando você vê o filho, depois que ele nasce, que você vê lá a ultrassom na minha época, então, que era 20 e tantos anos atrás, era borrado, né? Quando você vê aquilo, eu acho que é igual o negócio da gente, né? Você planeja, aí quando você fala assim, pô, olha só, fechei o ano, vamos fazer aqui o DRE. Total. Cara, olha, sobrou tanto aqui. Vamos pegar essa grana, porque a gente pode investir em tal coisa. Uma outra coisa também que eu diria, até indo a uma coisa menor até, que acho que é primordial para o empresário, que eu sempre tive na premissa no meu negócio. Eu sempre fui funcionário do negócio. Sempre tive salário no 5º dia útil do mês. Eu nunca comprei um carro, meu pessoa física, com dinheiro da empresa. Sempre comprei com o meu salário. Financiei quando tive que financiar, comprei à vista quando pude comprar. Já teve situação da empresa estar com um cheque especial e meu salário estava lá garantido, tem que viver, né? Ao passo que a empresa muitas vezes está com capital de giro pra caramba rodando, mas aquela grana não é minha, a grana é do negócio, né? É muito legal para quem está começando, quem está se estruturando, já pensar desde a formação do negócio, falar, você tem que pagar a costureira, tem que pagar o cortador, tem que pagar o meu salário também, que eu sou gestor, tem que pagar a copeira, tem que pagar o motorista. Eu acho que isso é primordial também. Ciclo de caixa saudável, né? Que muda muito o jogo. A galera quebra, acho que é com essa bobeira de não ter ali muito bem nítida aquela separação de vida pessoal para o profissional e misturar todas as agitações, né? Marcelo, eu lido com muita gente aqui. Eu acho que, cara, tem que ter um equilíbrio disso. Tem outro caso também, que é o cara que tem uma empresa próspera, milionária, com 50 caminhões, e o cara mora lá na favela ainda, comendo o cara... alma de panela, com carro com pneu careca, fala assim, não vou trocar não, empresa rica, dono pobre, mas é horrível isso, cara, você se mata de trabalhar para você proporcionar uma vida melhor para usufruir, também, né, cara? São os dois extremos, né? Exato. Então o cara, pega o terceiro faturamento bom no mês, já compra logo uma caminhonete, torra o dinheiro todo da empresa, estoura o caixa. Estoura o caixa, não pode, né? Mas é uma experiência incrível ter negócio próprio, cara, é muito legal.
Experiência incrível foi essa que a gente vivenciou com você, Zé. Pô, Que agradeço, papo bom. cara, que Nossa legal. Senhora, ficaria aqui por mais 40 mil horas ouvindo, porque você tem muita bagagem, muita experiência mesmo. Obrigado. Humildemente aqui Sensacional, pra ajudar. de verdade. Acho que Uma você honra. passou muitos ensinamentos pra quem tá assistindo, pra quem ficou com a gente aqui até agora. Gema tá um pouco sem voz, deu ruim aqui. Ele não tá conseguindo, que esse ar-condicionado dá um Lá pouco. tá muito frio. Gema, pô, o pai do Gema é meu amigo Rafael, e Fabinho e Ângelo são amigos meus da velha guarda, indústria também antiga, bacana Empresários pra caramba. também. Todo mundo aí nesse ramo, né? A gente estava ontem lá batendo papo eu e o Rafael, a gente só falando de negócio, de futuro, Uma a gente, coisa puxa cara, a outra, é muito louco, eu né? tô animado que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, isso tá E é o que isso fala tá da no mudança. sangue da gente. É a Sim. mudança do negócio. Vocês Sim. estavam vivendo, agora o negócio está se atualizando e vocês estão se atualizando juntos. Eu tava falando Senão isso pra ele fica pra ontem. trás. Ele falou assim: porra, Zé, eu tô mudando meu negócio, cara. Eu fazia A, tô fazendo B e indo pra cá. Eu falei, cara, eu fiz isso ano passado, aconteceu isso comigo. Essa demissão do cliente, né? E falei, mudei tudo. E assim, você muda, a coisa melhora, prospera mais. É muito legal. O conselho que eu dou pra quem realmente está com empresa própria, cara, quando tiver uma dificuldade, cara, não deixa de acreditar. Muda, não fica sentado também não, fica sentado, Prática, tem que botar em prática. o mundo cai. Tem que ir pra cima e virar o jogo, acho que é muito legal isso. Sensacional, Zé. A gente tem um mimo da equipe aqui pra você, porque você participou, topou esse papo maravilhoso. E claro que a gente tem aqui, ó, um presente pra você. Opa, Quer fazer muito um bate-bola, obrigado. jogo Vou rápido abrir com aqui. ele, amigo? Vai. Puxar Pô, que aí, legal. ver se você gosta. É uma empresa bacana, DM, né, cara? Muito bacana, né? Dinâmica, nova, né? Gestão de jovens, olha que legal. Gordinho sempre tem que ganhar um docinho, né? Aqui, pô, muito legal, muito bacana. Meu amigo Diego, muito legal. Muito feliz. Já vou levar. Marcela vai puxar o bate-bola aí. Vambora. Vou pegar aqui o que eu tenho também e a gente vai vindo algumas coisas na sua cabeça, você pode puxar também, tá? Alguns Sem são filtro. mais... sem filtro. Esse bate-bola jogo rápido é pra gente ter ali respostas suas rápidas e orgânicas e espontâneas e pode ser polêmica também. Beleza? Se você quiser tentar ser discorrer sobre a resposta, não tem problema, pode ficar à vontade Tá bom. também, tá? Mas tem que ser rápido, tá? Essa também é papum. Empreender ou CLT? Empreender 100%. Marketplace que mais te surpreendeu nos últimos anos? Mercado Livre. Por quê? Fala um pouquinho disso pra gente. Eficiência em todos os aspectos. Eficiência na entrega, eficiência fácil de comprar, fácil de entender, fácil de feedback. Eu acho que tem outros muito bons, mas assim, num bate-bola aqui, papum, o primeiro que me veio à cabeça. Também. Junto com Gosto você. muito. Marketplace ou e-commerce? E-commerce. E-commerce por causa do branding. O marketplace você vai ser sempre um refém dele. Perfeito. O erro mais comum de quem começa a vender no online? Erro mais comum. Eu acho que é o erro mais comum, seja no online, seja no físico, qualquer coisa. Não entregar. Entregar um produto ruim, entregar um produto abaixo da expectativa, entregar um produto com a grade errada, com a embalagem ruim. Eu acho que o principal tem que entregar o produto, independente de onde ele esteja. Uma expressão da nossa geração, prometeu muito, entregou nada. Exatamente. Também A gente tem uma rola antiga que a muito gente fala isso. assim, jogou pouco e quer massagem. Isso A gente aí, usava jogou isso pouco muito e quer antigo. massagem. Jogador Essa- ruim que... Muito bom. Aí, pô, se machuca, né? Nem esse tamanho aqui que a gente tá, né? Cai toda hora. Uma falácia de guru que você não aguenta mais ouvir nessa internet. Eu odeio guru, cara, pra ser sincero. Então, assim, eu não sei muitas falácias, cara. É tão insípido que, na verdade, eu nem leio. Te desculpa, eu não sei. Não sei porque eu Não, tranquilo. não ouço. Não posso falar aqui. Pode falar. Depois a gente... Não, tem muita coisa de guru que nunca fez o negócio, cara. Você fala assim, minha especialidade é fazer... eu sou fotógrafo. Minha especialidade é fotografia. Você fala, olha, você tem que acertar o obturador, a velocidade é muito importante, que você sabe a velocidade certa, mas vem cá, cara, você fotografa? Não. Deixa eu ver suas fotos. Não tenho, não. Pô, vai pra fazer outra coisa. Não. Tem que ter experiência, tem que saber o que você tá falando, né? Exatamente. Eu odeio guru. Muito bom. Tem pavor, cara. Link na bio, sacanagem. Não pode até colocar, pode. Não tem situação lá no... Pô, falando demais, né? Lá no Sindivest que, pô, aqui, a diretoria quer... Vamos chamar o guru tal. Eu sempre voto contra. Sempre voto contra. Às vezes eu perco, né?
O voto é democrático, né? A gestão democrática lá do Gustavo, que é o presidente. E aí a gente, mas eu sempre fui contra. O futuro do e-commerce em uma palavra. Futuro do e-commerce é permanência. Veio para ficar. Nunca mais muda. Boa. Então as pessoas vão prosperar, vão crescer. Boa. Permanência é a palavra. É isso. Eu costumo perguntar também qual foi o maior aprendizado da sua jornada até aqui, que foi longa. Não tô te chamando de velho. Não, velho, tá? Pelo amor 54, de Deus. 5.4. Já sou da velha guarda, né? Muita cara? experiência. Da bagagem. Experiência, bagagem. A bagagem, 5.4. Eu acho que o mais legal da vida do empresário é o seguinte, é saber levantar quando você toma um tombo. Esse aqui é o grande lance. Porque todo mundo cai. Não existe negócio que você fala assim, eu vou nadar de braçada a vida toda. Não, você vai ter hora que você vai tomar uma escorregada, vai cair, quebra a perna, você tem que levantar e bota o gesso e vai, continua, daqui a pouco a perna tá sarada, toca o barco, cara. Acho que esse é o grande lance. Sensacional. Mais alguma, amigo? Acho que não, acho que foi bem completo, a história dele aí foi bem boa. Pra galera que tá começando, pega até com você como referência, pra entender o que vem a história da cidade, a história da lingerie. Quem tá querendo começar no marketplace, você já abriu a mente aí pro cara do e-commerce, do branding. E eu acho que é isso aí, cara. Não tem muito que mudar. Eu acho que o que a gente falou da facilidade na cidade, a própria ADM é um exemplo disso. Olha só, você imagina antigamente o serviço que a ADM presta, né? Que você tem que estar aqui em Friburgo. Você tinha que arranjar uma empresa dessa, cara, lá em São Paulo e se deslocar. Aí pega um cara estrela lá que vai te cobrar caro. Não, eu atendo a Shell, Petrobras, atendo a Adidas e você, cara, aqui não, cara, a gente tem tudo aqui. Tá todo mundo aqui, né? Isso quando não vai pra China, né? Quando não vai para a China, para o exterior, né? Uhum. Eu queria aproveitar aqui para falar da feira da FEVEST, que a gente é um dos gestores lá da feira, né? Eu sou do Sindivest, né? E 9, 10 e 11 de junho do ano que vem, a maior feira da América Latina. Pô, muito legal que todo polo esteja lá presente. Fazendo já uma propagandinha aqui já. Ontem teve o lançamento, né? Ontem teve o lançamento. Teve o lançamento ontem, foi super bacana. Pô, a gente fez no country aqui com várias personalidades, assim. A gente está muito empolgado com esse projeto. E parabéns, né, por toda essa iniciativa de vocês que trazem essa movimentação que com certeza agrega muito valor para o nosso polo, para nossa cidade, para o nosso produto. Vocês fomentam isso de maneira impecável, assim, então é surreal. Marcela, todo mundo aqui na feira, você vai pegar... É bom para todo mundo, né? As principais tecelagens do Brasil, Sim. Rossetti, Advance, Princesa, Top Bojos, Top Tex, estou falando nomes aqui, eu vou esquecer de alguns, e as principais indústrias da cidade, de vários segmentos, todas na feira, todo mundo prestigiando, e o apoio também das instituições, né, cara, o Sebrae, Firjan, a BIT, todo mundo apoiando, assim, a gente tem que ter essa... Uma outra coisa para finalizar, que é muito legal, que a gente tem que ter no nosso polo, que é muito a gente perdeu durante algum tempo, a gente está retomando muito isso. Pertencimento. Cara, aqui é Friburgo. Aqui é o maior polo de lingerie da América Latina, aqui é onde são feitos os melhores produtos do Brasil, é o polo mais estratégico, é o que mais exporta. Então, assim, a gente precisa muito olhar no espelho e ver quem nós somos de verdade, né? Essa cidade é espetacular, cara. Com certeza. Sensacional. Obrigada Eu que mais agradeço. uma vez. Obrigado aí Foi um prazer. Uma viu? grande honra. Muito obrigado. Pô, foi nossa. Obrigado, Zé, pela presença aí. Se vocês curtiram tão quanto a gente curtiu esse episódio, já deixa um like aqui, gente. Deixa aqui um comentário também, porque foi sensacional, né? Todo mundo aprendeu com certeza com esse papo super rico. E foi um prazer mais uma vez. Obrigada. Nos vemos no próximo episódio, né, Gema? Isso aí. Até o próximo. Valeu, Fique galera. ligado aí, galera. Valeu.